tudo direitinho. Vocês estão me escutando perfeitamente? Sim. Obrigado. Estão me vendo também? Ok, obrigado, Daniela. Ok, perfeito. Pessoal, boa noite a todos. Oficialmente, nós estamos começando nossa aula agora, está sendo gravada, tá? Eu sempre estou tentando colocar ela o mais breve possível. A de ontem, eu coloquei agora no finalzinho da tarde, eu já coloquei para vocês. A de ontem, na verdade, foi um bate-papo sobre a NR10, né? Sobre as condições normativas. E hoje, pessoal, ainda falando de segurança, e já que esse grupo é todo da área elétrica, eu trouxe duas apresentações. Uma primeira, que eu vou começar, que eu coloquei para vocês, falando sobre o choque elétrico, tá? É preciso desmistificar alguns cenários que envolvem o choque elétrico, tá? Então, vamos começar falando sobre isso, e como sempre, eu gostaria da experiência aí dos veteranos, daqueles que têm muita experiência aí e que pode nos ajudar a beber dessa fonte, tá certo? Eu não sou dono do conhecimento, eu sei que tem muita gente que trabalha na área, então eu sempre peço a participação de vocês para que a gente possa enriquecer bastante as nossas aulas aqui, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Josimar. Eu que estava falando com o senhor agora há pouco no Zap. Tranquilo. Tranquilo. Inclusive, quem já levou muito choque e ainda está aqui para contar a história, né? Coisa boa. Está aqui, não levar o choque. Ai, ai. Pessoal, tem um pessoal perguntando sobre as atividades. Na verdade, as atividades não apareceram para mim. Eu entrei em contato hoje com o Lead, estou esperando uma resposta, mas não se preocupe, tá? No momento que ela aparecer para mim, eu vou validar e vou avaliar a nota, tá bom? Não se preocupe. Ninguém vai ser prejudicado. Sei que vocês estão todos aí com gás danado, trabalhando. E também gostaria de informar que a avaliação final, ela está disponível a partir de hoje e vai estar disponível até o dia 27, tá? Hoje é 24, até o dia 27 a avaliação final está disponível. Em princípio, é para vocês começarem a enxergar ela a partir de hoje, tá? Então, fiquem atentos, deem uma olhadinha lá, para que vocês possam fazer a avaliação com calma. Avaliação de múltiplas escolhas, tá certo? Alguns pontos a gente vai trabalhar ainda, mas alguns pontos vocês respondem por dedução para poder fazer, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje é choque elétrico. Na verdade, efeitos fisiológicos do choque elétrico, tá? Então, vejam, vamos começar aqui trazendo logo uma definição, né? Vocês já sabem que eu gosto de definições, que as definições norteiam o nosso caminho, tá? Então, ó, o que é o choque elétrico? O choque elétrico, a gente diz aqui tecnicamente, né, que é uma perturbação de natureza e efeito diversos, que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Tá? Então, vejam, o choque elétrico ele causa uma perturbação. Vamos entender o porquê que eu estou falando que causa uma perturbação. Pessoal. Vejam, ele causa uma perturbação porque o funcionamento do nosso corpo ele é baseado em impulsos elétricos. Então, quando uma corrente elétrica estranha passa pelo nosso corpo, nós perdemos o controle sobre o nosso corpo. Então, ele causa uma perturbação. Tá? A corrente elétrica, ao passar pelo corpo, ele causa sempre uma contração. Tá? Ele vai sempre contrair. Então, os músculos da mão, por exemplo, se você
toma um choque elétrico, o que é que vai acontecer? Seus músculos vão fechar, tá bom? Da mesma forma, os braços, as pernas, a tendência é se contrair. Primeira regra para quem trabalha ou pretende trabalhar na área elétrica é ter muito respeito pela eletricidade. Não é ter medo, é ter respeito e compreender os seus efeitos. Essa é a primeira coisa. Segundo, você precisa estar devidamente aparatado, né, com os aparatos necessários, para que você possa executar um trabalho no setor elétrico. Normalmente, o que se recomenda, na maior parte das situações, é que a gente precisa trabalhar com o sistema desligado. Então, na hora que você vai fazer uma montagem, na hora que você vai fazer uma manutenção, se deseja idealmente, veja, é ideal, tá? Que o sistema esteja desligado, tá? Porém, em muitos cenários, o profissional da área elétrica, ele terá que entrar em contato com o sistema elétrico com ele energizado. Por quê? Porque eu preciso medir uma tensão, eu preciso medir uma corrente, eu preciso verificar o comportamento daquele equipamento funcionando. Então, muitas vezes, durante uma manutenção, eu vou ter que abrir a porta de um quadro elétrico que vai estar energizado e que eu não vou poder desligar e vou precisar fazer medições de tensão lá naquele quadro, medições de corrente naquele quadro. Vou precisar ligar e desligar um disjuntor, ligar e desligar uma chave. E aí, nesse cenário, você vai precisar interagir com o sistema elétrico, com ele ligado. Agora, algo que você não deve fazer é testar o sistema elétrico usando o seu corpo. Então, como eu falei ontem, vai e volta, tem alguém que diz assim, que testa o sistema elétrico, deixa eu ver se tem tensão aqui. Aí pega os dedos, coloca entre duas fases e diz, tem tensão aqui. Não caiam nessa esparrela, pessoal. Vocês vão se acidentar. Tem gente que faz isso e você, que está iniciando, diz, eu vou fazer também. E acaba se acidentando e perdendo partes do corpo e acaba ficando com medo tal, né? Você sofre um dano psicológico e você acaba saindo do setor elétrico porque você tentou fazer uma coisa. A gente testa o sistema elétrico, a gente verifica se tem tensão, a gente verifica se tem corrente com instrumentos. Vou usar um voltímetro, vou usar um amperímetro, tá? Claro, as percepções também são importantes. O olfato, a visão, você olhar lá e dizer, rapaz, aquele cabo ali está mais escuro do que devia. E o barulho, você escutar o barulho. Agora, pôr a mão, não. Às vezes é tentador. Bota a mão aqui, não bote não. Porque você pode se acidentar. Ok? Então, os efeitos fisiológicos dos choques elétricos são causados por uma perturbação. E aí o que acontece? Nessa perturbação, quais são os efeitos do choque elétrico? Depende de uma infinidade de fatores. Tá? Por exemplo, se você é homem ou se você é mulher. Esse fator já impacta. Professor, por que isso? É preconceito? Não, não é preconceito. Genericamente falando, o homem que tipicamente executa trabalhos mais grosseiros tem a mão encaliçada. E esse calo na mão faz com que ele seja mais resistente ao choque elétrico. É lógico que existem homens que não fazem trabalhos mais grosseiros e não têm a mão encaliçada. Tá? Mas, tipicamente, as mulheres fazem trabalhos não menos importantes, mas mais sutis, e tem a mão mais delicada. E, por ter a mão mais delicada, tende a ter uma percepção maior do choque elétrico. Tá?
Ora, mas que fatores são esses? O primeiro fator que eu estou colocando aqui é tensão elétrica. Vejam só, pessoal. Muita gente, já teve vários alunos me perguntando sobre isso, falando o seguinte, professor, a corrente elétrica é muito perigosa. Claro, a corrente elétrica é perigosa. Mas vejam, a percepção do choque elétrico, pessoal, ela vai ser ocasionada pelo nível de tensão. Quanto maior a tensão do sistema elétrico, maior o risco do choque elétrico. Vejam, eu preciso me preocupar com o nível de tensão. Então, o que acontece? Se você trabalha com tensões em 127 volts, é mais seguro do que trabalhar com tensões de 220 volts. E trabalhar com 220 volts é mais seguro do que trabalhar com tensões de 380 volts. E trabalhar com tensão de 380 volts é mais seguro do que trabalhar com 13.800 volts. Então, a nossa preocupação principal é com o nível de tensão, não com o nível de corrente do circuito. Tá? O que vai preocupar, o que vai chamar a atenção em relação à corrente, é quando o indivíduo está submetido ao choque elétrico. Aí você vai se preocupar com a corrente que está passando no corpo da pessoa. Essa intensidade de corrente que passa no corpo da pessoa é que vai causar a sensação do choque elétrico. Tá? Vejam, existe uma tensão chamada tensão de segurança, que em corrente alternada são tensões abaixo de 50 volts. Por quê? Os estudos mostram que tensões abaixo de 50 volts não irão causar a sensação de choque elétrico na maioria das pessoas. Tá? Então, o que acontece? Existem dois sistemas definidos na NBR 5410, chamados SELF e PELF, que eu não vou detalhar agora. Mas, genericamente falando, ele fala que tensões abaixo de 50 volts são seguras para o ser humano. Infelizmente, a gente não tem os sistemas convencionais nesse nível de tensão. Os sistemas convencionais estão normalmente em 127 volts, 220 volts, 380 volts, genericamente falando. Alguém gostaria de contribuir com alguma coisa? Silêncio. Estão me escutando? Paulo, pode falar, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, tem a questão também da resistência do corpo humano, né? A um choque, né? Claro. Vejam, esses fatores vão aparecer aqui, tá? Mas vejam, a resistência do corpo humano, ela é tipicamente associada com a resistência de 1000 ohms, tá? Mas essa resistência do corpo humano, ela varia em diversos fatores. Se você está alegre, se você está triste, se você tomou banho agora, se você tomou banho mais tarde. A resistência do corpo humano ela vai variar de acordo com cenários psicológicos também, tá? Porque o corpo humano ele é uma usina de reações químicas. Então, às vezes, você está muito contente, tem muita endorfina no corpo. Está muito triste, está faltando endorfina no corpo. E isso vai afetar o choque elétrico. Mas o que a gente precisa se preocupar, nós que trabalhamos no setor elétrico, nós precisamos nos preocupar com o nível de tensão. Por quê, pessoal? Veja, se você está em contato com o solo e você chega em torno de 20, 15 centímetros de uma linha de 13,8, já surge uma centelha elétrica. Tá? Então, já em 220, mesmo que você esteja em contato com o solo, você chegar a 20 centímetros de um cabo Lu energizado, você não vai ser eletrocutado, mas em 13.800 vai. Elson, você quer contribuir? Pode falar. Sua contribuição é sempre bem-vinda.
Toquei em alguma coisa? Não percebi, não. Vou dar continuidade aqui. Quando quiserem falar, só vai falar. Então, veja, nossa primeira preocupação, tensão elétrica. Pode falar, Elson. É uma pergunta juvenil, mas eu faço assim mesmo. Pode falar. Pelo Pode falar, meu irmão. crescimento hoje, né, de tecnologias, a possibilidade de a eletricidade ela ser mais baixa do que 127 volts, para chegar a um alcance, né? Desculpe, você pode distância. refazer a pergunta? Eu não entendi porque cortou um pouquinho. Com a tecnologia Repita a crescendo a cada pergunta dia. toda, eu não entendi. Sim. Possibilidade da energia que a gente usa, ela pode ser baixa a menos de que 127 e chegar nas casas com qualidade. Sua pergunta está entrecortada, eu não estou conseguindo entender. Se você puder digitar no chat, vai ficar melhor. Tá? Porque seu áudio está chegando para mim cortado, Elson. Aí eu não estou entendendo. Tá? Vamos continuar aqui. Daqui a pouquinho o Elson contribui aí, que eu não entendi a pergunta dele. Tá? Então, veja, primeira preocupação, primeiro fator, tensão elétrica. Pode ser o ventilador aqui, cortando na ligação. Está ouvindo bem? Estou. Está ouvindo bem, professor? Alô? Pode falar, estou esperando. Qual a possibilidade? Estou esperando, pode falar. Qual a possibilidade, pelo crescimento, né, da tecnologia, a energia que a gente usa, ser menos do que 127 volts? Em alguns lugares, 220, certo? Mas tem possibilidade de ser diminuída? Elson, eu posso lhe dizer que eu não conheço nenhum estudo nesta direção, tá? Justamente pelo fato que a gente já sabe, tá? É justamente o fato de nós termos, quando você diminui a tensão, mantida a mesma potência, você aumentar a bitola dos cabos. Então, se você diminuir a tensão, você aumenta muito a corrente e os cabos ficam mais grossos. Então, Isso. eu acho muito improvável. Creio que o que nós vamos ter no desenvolver da evolução da tecnologia seriam condições de garantir a segurança do ser humano dentro de uma residência, por exemplo. Tá? Creio que a obrigatoriedade, a exigência em cima de sistemas de proteção, de DR mais eficientes, baratear o custo do DR, isso vai acontecer. A redução para tensões seguras, só em alguns pontos que ela é exigida. Tá? Josimar, você levantou a mão para contribuir aí, fique à vontade. Professor, o que alterou aí, segundo a pergunta do colega, por exemplo, quadros de comando, né? Antigamente os comandos eram feitos, circuitos em 380 e 220 volts. Muitos outros estão vindo agora em 24 volts, já foi uma melhoria, né? E havia muito risco no comando, só no comando de contactores, essas coisas. Diminuiu para 24 volts. Perfeito. Essa foi uma evolução normativa graças à NR12. Mas ainda tem muito que evoluir ainda. Mas com relação às tensões dentro da nossa residência, eu não conheço nenhum estudo nessa direção, tá certo? O que os estudos apontam para melhores condições de isolação, uso do DR, o aterramento, fiscalização,
certificação de instalações elétricas, mas estudos no sentido de diminuir a tensão eu não conheço. Eu conheço estudos no sentido de aumentar a tensão. Por exemplo, nos automóveis, tá? Os automóveis que tipicamente usam 12 volts, há alguns estudos ao movimento já antigo, no sentido de aumentar a tensão de funcionamento dos automóveis, justamente por esse motivo, porque com tensão mais alta, mantida a potência, eu tenho cabos mais finos, né? Os automóveis hoje, por exemplo, eles têm de energia elétrica dentro, produzido, em torno, dependendo do tipo de automóvel, 1,5 até 2 kW de energia sendo produzidas ali dentro, tudo em 12 volts. Então, os cabos ficam bem grossos. Mas, focando aí exatamente na pergunta do Aelson, o que é que vai acontecer? A tendência é se melhorar as questões de segurança dentro de uma residência, mas diminuir a tensão, não. A norma NBR 5410, ela exige que, nos ambientes de área molhada, então, por exemplo, piscinas, banheiras de hidromassagem, ou banheiras que você tenha dentro do banheiro, ela coloca que nessa região, aí ela define o que a gente chama de zonas de proteção, e ela define que dentro da zona de proteção úmida, você não deve ter nenhum equipamento com tensão superior à tensão de segurança, ou seja, tem que ser tensões abaixo de 50 volts. Tá? Mas, de forma geral, na residência, a tensão não conheço, tá? Posso até pesquisar e, de repente, pode ser que exista algum viés nesse caminho, mas eu desconheço qualquer estudo no sentido de diminuir a tensão de uso dentro da edificação. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ora, tensão elétrica são alguns dos fatores que vão influenciar no choque elétrico. Depois nós temos o percurso da corrente elétrica pelo corpo. Se ele passa na mão direita para a mão esquerda, da mão direita para o solo, dependendo de como a corrente passa, ele pode causar maior ou menor dano. Intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica está passando pelo corpo humano. Tá? Quanto maior a intensidade, maior o perigo. Tá? Mas vejam, o que preocupa a gente, pessoal, eu vou mostrar para vocês mais à frente, é que uma corrente de 30 miliamperes, veja, 0,03 amperes, se ela passar pelo coração, já pode causar uma parada cardíaca. Veja que é uma corrente muito pequena. Tá? Correntes acima de 30 miliamperes são extremamente danosas ao organismo. Então, tanto é que o DR, para a proteção humana, que é um interruptor diferencial residual, ele é ajustado para desligar sempre que houver uma corrente de fuga superior a 30 miliamperes. Esse 30 miliamperes não é à toa, porque 30 miliamperes é o limiar, é o ponto a partir do qual causa efeitos extremamente danosos ao corpo humano. Tá? Tempo de duração do choque elétrico, ou seja, o tempo de exposição do choque elétrico. Então, eu preciso me preocupar em quanto tempo, ou seja, se você está num determinado local e uma pessoa tem a sensação do choque elétrico, o ideal é que você consiga afastá-lo da causa do choque elétrico o mais rápido possível. Está travando seu áudio, professor. Tá, eu vou tirar meu vídeo para ver se melhora a qualidade do som. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso ter o cuidado de, se uma pessoa está submetida ao choque elétrico, tentar afastar ele da causa do choque o mais rápido possível, para que o dano seja também o menor possível. Então, quanto maior o tempo de exposição ao choque, menor a chance da pessoa sair sem sequelas. A espécie de corrente elétrica, se ela vai ser corrente alternada ou corrente contínua. Sim, Maria. O ideal, veja, se uma pessoa tá levando um choque elétrico, o ideal é eu procurar ver, né, se existe um quadro de distribuição próximo para eu desligar a energia. Tá? Esse seria a... Você não tem conhecimento nenhum, você precisa
você vai tentar afastar a pessoa. Só que se você tocar na pessoa, você também pode levar o choque elétrico. Então, é preciso manter a calma, esse é um dos pontos, para que você consiga salvar uma pessoa que está submetida a um choque elétrico. Frequência da corrente elétrica. Então, essa frequência da corrente elétrica também influencia no choque elétrico. O estado de umidade da pele. A pessoa acabou de tomar banho, eu estava nadando no mar ali, depois foi para dentro de casa. Essas são situações que expõem o corpo humano a um risco muito grande. E as condições orgânicas do indivíduo. Tá? Como eu falei ainda há pouco, o seu estado, se você está alegre, se você está triste, se você brigou com alguém, se você não brigou com alguém, se você está suado, tá? Tudo isso vai influenciar o choque elétrico. O que é que o choque elétrico pode causar, pessoal? Vejam, ele pode causar inibição dos centros nervosos, inclusive dos que comandam a respiração, produzindo uma parada respiratória. Alteração no ritmo cardíaco, podendo produzir fibrilação ventricular e uma consequente parada cardíaca. Fibrilação é o coração bater fora do ritmo, tá, pessoal? Queimaduras profundas, produzindo necrose no tecido. Vejam, isso aí é um elemento extremamente particular. Quando você sofre uma queimadura produzida por um elemento combustível, como álcool, gasolina, madeira, ou simplesmente a proximidade com a chama, você causa uma queima que ocorre de fora para dentro, ou seja, ele queima a pele, a epiderme, até chegar na parte subcutânea. Quando você leva um choque elétrico, tá? A corrente elétrica, ela queima o corpo de dentro para fora. Então, normalmente, quem ficou submetido a um choque elétrico, ele fica em observação médica para se verificar se houve a queimadura interna, tá? E aí é muito difícil de tratar. Tá? Normalmente, e infelizmente, o tratamento é a investigação do dano e, dependendo do tamanho do dano, a remoção de uma parte do corpo. Um dedo, um braço. Pode falar, Josimar. Professor, há uma diferença entre choque e descarga elétrica? Veja, o termo usado, tá, comumente usado, de descarga elétrica, na verdade, é um termo... O termo descarga elétrica, ele dá ele cria uma ilusão de que houve um derramamento, né? Como se fosse um fluxo grande de energia em determinado sentido. Essa interpretação vulgar, ela é errônea. O termo descarga elétrica é usado simplesmente para dizer que a pessoa foi submetida a um choque elétrico. Não que houve uma pancada, como, por exemplo, você está na rua e ser atropelado. Você levou uma pancada, tá? A corrente elétrica, ela não descarrega, né, um volume grande de energia numa direção, tá? Então, assim, o termo descarga elétrica, você pode entender simplesmente como a pessoa levou um choque elétrico, tá? Respondi sua pergunta, Josimar? Ok, professor, é 6 por meia dúzia. Ok. Perfeito. Alterações no sangue provocadas por efeitos térmicos e eletrolíticos da corrente elétrica, tá? Então, o que acontece? Um choque elétrico, ele pode causar alterações na composição do sangue, tá? Maria Luísa perguntando se pode causar aborto. Pode causar aborto, sim, tá? Por quê? O choque elétrico, dependendo de por onde passar a corrente elétrica, ela pode afetar o batimento cardíaco, a respiração, como está colocado aqui, alterações na composição química do sangue, e isso pode ocasionar diversos problemas, entre eles o aborto. Ayrton, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, Boa noite. quando eu fiz o primeiro curso de NR10,
o professor que ministrou o curso, ele falou algo a respeito do tratamento com pessoas de choque elétrico, aí no Hospital de Queimados. O Hospital da Restauração é referência, né, no estado. Isso. Aí quando ele falou, eu fiquei até meio assim, que eu digo, oxe, eu vou sair fora disso aqui. Logo no início da carreira, eu quero falar um negócio desse. Eu disse que o tratamento para choques elétricos, não sei se agora é, ou se ele falou aquilo meio para colocar um pouco de medo na gente. Disse que era o seguinte, a pessoa, por exemplo, que tomou um choque elétrico e teve uma parte do corpo queimada, né, necrosada. Ele dizia que colocava a pessoa dentro de tipo uma banheira, com água gelada, né, sobre aquele ferimento, e depois pegava tipo uma escova e esfregava até remover a carne necrosada, morta. Quando desce no sangue, aí é que começava o tratamento. O senhor sabe alguma coisa a respeito? Ayrton, veja, infelizmente, tá, esse tratamento ele é realizado com todas as vítimas de queimadura, tá? Então, mas vejam, a corrente elétrica pode causar queimaduras externas, tá? Pode causar queimaduras externas, mas a maior parte das queimaduras produzidas pelo choque elétrico, tá? Ele é interno. Logicamente que, se for um arco elétrico, você vai ter queimaduras internas e externas. Mas o que eu posso afirmar para você é, por exemplo, no período junino, devido às fogueiras, os fogos, etc., há muita gente no centro de tratamento de queimados do Hospital da Restauração. E quando as pessoas chegam lá, normalmente é feita uma raspagem. Qual a técnica? Eu não tenho como precisar, Ayrton. Mas uma delas é anestesiar a pessoa e remover possíveis sujeiras que estejam na superfície queimada. E aí pode-se usar escova ou alguma outra ferramenta para se retirar aquela parte queimada para evitar a infecção. Mas isso não é uma exclusividade da queimadura por choque elétrico. Tá bom? Tá bom, como eu não gosto mesmo de fogo de artifício, eu vou pular fora ainda. Tranquilo, tranquilo. Vejam, aqui só para a gente entender, o coração humano, ele tem um conjunto de válvulas. Veja, aqui você tem uma artéria pulmonar, que vai para o lado do pulmão esquerdo. Nós temos uma artéria direita, que vai para o pulmão direito, tá? Aí nós temos, aqui você vai ter um fluxo de sangue, né, que ele vai arterial, né, vai venoso, volta arterial, porque ele troca o gás carbônico produzido no processo de respiração nossa por oxigênio lá no pulmão, tá? E nós temos aqui, o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né, tá aqui, tá? Aqui nós temos a aorta. E o que acontece? Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Vejam, todas essas cavidades aqui no coração, elas ocorrem de forma ritmada. Elas comprimem, enquanto uma está comprimindo, a outra está expandindo, e o coração é verdadeiramente uma bomba, tá? Uma bomba de sangue. E aí o que acontece? Quando uma corrente elétrica passa pelos músculos do coração, ele perde o ritmo. Ele pode fibrilar, ou seja, ficar abrindo e fechando as válvulas fora do compasso, e aí você desmaia, ou ele pode simplesmente parar, tá? Vai parar de bombear o sangue. E aí nós dizemos que nós tivemos uma parada cardíaca, tá? Tanto, da mesma forma, quando ele passa pelos músculos que fazem o movimento do pulmão, você pode ter também uma parada respiratória. Então, você pode, durante o choque elétrico, você pode ter uma parada só cardíaca, você pode ter uma parada só respiratória e você pode ter uma parada cardiorrespiratória, ou seja, pode parar os dois, tá? De qualquer forma, o segredo, né, para
a pessoa que submeteu a um choque elétrico sobreviver é ser afastado da causa do choque elétrico o mais rápido possível e ser reanimado, que aí eu vou mostrar. Eu vou passar aqui para vocês hoje. A fibrilação ventricular do coração, causada pelo choque elétrico, é um estado de tremulação, vibração irregular dos ventrículos. O bombeamento de sangue é a perda da eficiência do bombeamento de sangue. Acabou. Então, você vai ter o momento, né? Você tem né? Que a gente chama diastólica e sistólica. Aí tem um pequeno intervalo, outro pulso, diastólica, sistólica. Durante o choque elétrico, o que acontece? A fibrilação ventricular, ó, essa coisa regular aqui, ó, desaparece e vira isso, tá? E aí, nesse cenário aqui, você tem a pressão arterial aqui, ó, em torno de 80 a 120, tá? E quando começa a ocorrer o choque elétrico e a fibrilação, a pressão arterial vai tendendo para 0. Ok? Veja, como eu falei, não é motivo de se assustar. É motivo de tomar cuidado, ficar atento, tá? A fibrilação ventricular, ela é irreversível espontaneamente, ou seja, se o coração começa a fibrilar, dificilmente ele vai voltar a bater normalmente sem nenhuma intervenção. Então, se nenhuma providência for tomada dentro de 4 minutos, os danos cerebrais são comprometedores. Dentro de 8 a 12 minutos, a fibrilação vai diminuindo sua intensidade, passando para o regime de parada cardíaca. Então, vejam que coisa preocupante. Durante a fibrilação, a ação tem que ser o mais rápido possível. O que se recomenda é que haja uma providência nos primeiros 4 minutos, para que não haja danos cerebrais. É claro que existem N casos, e que tem pessoas que se submeteram a condições de tempo muito maior e saíram aparentemente sem nenhuma sequela. Mas eu diria que foi uma questão de sorte. Alguém levantou a mão, quer falar alguma coisa? Foi eu, professor. Aconteceu um caso aqui em Araripina com um médico, inclusive ele é médico do coração, e a causa dele foi estresse, certo? E por incrível que pareça, eles saíram às pressas daqui para Recife, certo? E os amigos médicos do coração também dele aí no Recife aplicaram injeções e mais injeção, que segundo ele chama de injeção de cavalo, para derrubar tudo mesmo, certo? Aí foi a última instância que eles entraram lá em consenso, a esposa dele com os outros médicos, foi de dar um reset no paciente, que era um doutor de coração. Acredita nisso? Aí nisso concordaram, apagaram ele e depois reanimaram. E graças a Deus ele voltou o coração ao normal. Mas foi um triz mesmo na vida dele. Imagino. Perfeito. São situações, né? São situações. Antenor está colocando aqui que é interessante que para reanimar o coração dá um choque. Na verdade, no caso que é esse que eu vou falar agora, o desfibrilador não é exatamente um choque, tá? Logicamente, o efeito final é um choque, mas a posição em que se dá o choque, tá? Não é uma posição qualquer. Eu não sei, eu acho que no outra apresentação, que eu vou colocar para vocês, a gente vai ver essa posição, tá? Mas veja, o desfibrilador elétrico é um aparelho usado para reverter a fibrilação ventricular. Então, o que é que vai acontecer? Ele é colocado sobre o peito em posições específicas, tá? Para que ele volte ele dá um pulso no coração, é como se estivesse fazendo o coração pegar no tranco, né?
como você dá um tranco no carro, é a mesma coisa. Só que não é numa posição qualquer, você tem que colocar na posição adequada, né? Os profissionais de saúde sabem essa posição, precisam colocar na posição adequada e dar um pulso elétrico ali, tá? Então, é só um pulso que é para o coração voltar a bater no ritmo normal. Aqui é um diagrama bem simples, tá? Você tem uma fonte aqui, que é um capacitor grande, uma chave, e você aplica o choque, né, passando pelo coração, só pelo coração. Então, ele é um impulso, tá? Ingrid Santos está perguntando assim, qual a tensão? Ela está falando qual a voltagem, qual a tensão. Essa tensão aí, ela varia em torno de 200 a 300 volts, tá? Ela pode ser ajustada com uma tensão maior ou menor para dar um impacto maior. Vejam, vejam que quando eu coloquei lá as condições para o choque elétrico, o tempo é um fator importante, tá? Então, no caso do desfibrilador, o que é que ele vai fazer? Ele dá um pulso num intervalo de tempo muito curto, tá? Então, esse pulso é que vai fazer com que o coração volte a bater no ritmo normal, tá? Logicamente, esse diagrama aqui ele é bem simplificado, tá? Só para a gente entender essa questão. Então, ele acumula uma carga no capacitor e coloca no tórax, próximo ao coração, para dar um impulso, fazer o coração pegar no tranca. Diga, Josimar. Professor, aí pelo desenho aí tá dizendo que um tá por baixo da pessoa e o outro por cima, mas se o cara vê até assim em filme, são dois, um na mão do outro. Não bota por baixo, não, né? não, é de lado, é lateral. Ah, tá ok. Perfeito. É pelo diagrama aqui, ficou mais fácil colocar por baixo. Boa observação a sua. Aqui é só para a gente entender, né, que no caso é usado o capacitor, então a corrente ela começa grande, vai descarregando, né, e o tempo, ó o tempo aqui, ó, para o desfibrilador, ele dá um impulso, né, de corrente de 10 segundos no coração da pessoa. Então dá um impulso de 10 segundos, só isso, que é para o coração o ritmo normal. Pode falar. É 10 milissegundos, não, professor? 10 milissegundos, exatamente. 10 milissegundos. Eu falei 10 segundos, não foi? 10 milissegundos, é muito rápido. Perfeito. Obrigado pela observação. A influência do valor da corrente elétrica. Veja só. Aqui, e aí eu sei que tem pessoas no grupo que trabalham com corrente contínua, lá no sistema fotovoltaico, tá? O que é que a gente precisa se preocupar, pessoal? Veja. Aqui eu tenho a intensidade de corrente. De novo, essa corrente é a corrente que passa pelo corpo humano. Não interessa a corrente que está passando no cabo lá fora, tá? O que interessa para mim no cabo que está passando lá fora é o nível de tensão. Essa corrente que está aqui, ela vai nos dizer o que é que vai acontecer caso haja uma circulação de corrente com essa intensidade pelo corpo humano. Então, veja, reação fisiológica de uma corrente de 1 mA. Você tem a limiar de sensação, uma sensação de formigamento, tá? De 5 a 15 mA, você tem uma contração muscular. Os músculos se contraem. De 15 a 25 mA, você tem uma contração violenta, impossibilidade de soltar o eletrodo, problemas respiratórios. Então, o que acontece? O que é que ele está falando aqui? Se você tiver com a mão, aí eu vou botar a imagem aqui para poder fazer uma imitação aqui, tá? Mas o que acontece, pessoal? Veja, eu gosto sempre de falar, porque, assim, existe um medo popular, uma cultura popular, que diz que determinado nível de tensão agarra a pessoa. Determinado nível de tensão joga a pessoa. Isso é contos do vigário, tá bom? Graças a Deus, a corrente elétrica, além de tudo que ela faz, ela não luta taekwondo, ela não luta karatê, ela não luta jiu-jitsu. Então, ela não agarra, nem joga ninguém, tá? Mas o que é que a gente precisa entender, pessoal? Veja, quando você leva um choque elétrico,
Existem dois fenômenos que vão acontecer. O primeiro, você vai perder o controle sobre os músculos. Tá? E a outra é que os músculos vão se contrair, os músculos vão fazer isso. Então, por exemplo, se você toca no eletrodo, aí o eletrodo pode ser um fio, a porta da geladeira, a porta do micro-ondas, tá? Mas vamos imaginar um fio nessa condição aqui. Então, o que acontece? Eu vou aqui, toquei, circulou a corrente elétrica. O que é que vai acontecer? Eu vou perder o controle sobre os músculos da minha mão e do meu braço. Tá? Segundo, os músculos vão se contrair, vão fazer isso aqui. Então, você vai ficar solta, 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 e você não consegue soltar porque você não consegue mandar os impulsos elétricos do cérebro para os músculos da mão. Tá? Então, você vai ficar agarrado. Tá? Você vai ficar segurando lá. Não é a corrente elétrica que está segurando, não. É a contração muscular que está segurando. Tá? Você não tem mais o controle. Ora, da mesma forma, se o eletrodo está aqui e eu encosto a mão aqui, tá? Encosto a mão aqui, o efeito do choque elétrico é o mesmo. Eu vou contrair a mão e os músculos do braço. Só que como minha mão não agarrou o fio, eu vou fazer isso aqui. Eu vou me afastar. Então, veja, o fenômeno é o mesmo. O que mudou? Aqui, eu tive a sensação de choque elétrico, perdi o controle da mão e os músculos se contraíram e eu não vou conseguir soltar. Se eu estou aqui e toco aqui, levo o choque elétrico do mesmo jeito. Só que aqui os músculos se contraem, inclusive do braço, e eu puxo. É um puxão involuntário. Ok? Ficou claro isso para vocês? Paulo Sérgio quer falar. Pode falar. Paulo Sérgio não, Ayrton. Pode falar, Ayrton. Professor, eu tenho um negócio comigo a maioria das vezes, que eu vou, por exemplo, no mercado, aquelas geladeiras. Geralmente tá ali refrigerante, né? Produto líquido, cerveja, essas coisas. Geralmente eu já vou com o dorso da mão. Eu não vou com a mão aberta para pegar de jeito nenhum, porque a maioria dessas geladeiras no mercado é uma gambiarrada danada. Eu já vi muito acidente com aquilo ali. Aí eu já vou meio Isso. já cismado por conta que às vezes a pessoa pega e acontece justamente o que o senhor acabou de falar. Né? O músculo contrai e você pode ficar ali sendo eletrocutado. Até Exatamente. mesmo esses postes de rua, de ferro, principalmente quando chove. Eu não passo tocando de jeito nenhum. Eu brigo com meus filhos porque eu digo, ó, tá vendo esse poste aqui? Não toque nele de jeito nenhum, passo por longe, porque também na maioria das vezes é uma parte elétrica que é um pouco meia desastrosa, né? Com certeza, Ayrton, com certeza. Né? Tem muitas falhas nos isolantes. Tá? E durante o inverno, aqui em Recife mesmo, nós já tivemos recentemente morte de algumas pessoas que estavam próximas a postes, justamente por falha nos isoladores. Tá? Mas vejam, pessoal, chegou claro para vocês? Eu gosto de fazer essa brincadeira, dizer que a energia elétrica não luta karatê, porque as pessoas têm mania de dizer, olha, 110 H, 220 joga, os dois dão choque. O efeito é o mesmo. Então, dependendo de como você está em relação ao local que está dando choque, se você segurou, você não vai ter condições de soltar. Tá? Agora, se você tocou aqui e levou o choque, você não vai ficar agarrado, porque involuntariamente você já puxa. Paulo Sérgio, pode falar. Professor, outro músculo que contrai é a língua, né? Por isso, quando a pessoa às vezes toma um choque, Também. ela perde a respiração porque a língua contrai e ela não consegue respirar. Perfeito, muito bem colocado. Daniela está colocando aqui que agora estão trocando o madeiramento das casas novas com ferro em toda a estrutura. Aumenta o perigo, né? Maria Luísa está dizendo aqui, eu levei um choque de 1 mA essa semana ao desligar a luz do banheiro, por estar descalça. Certo. Você estava descalça e com as mãos molhadas, né, Luísa? Provavelmente. Tá? Mas eu sugiro que você providencie a troca do interruptor do teu banheiro, tá? Ele também não deve estar muito bom, não.
Mas vamos lá. Vejam, a reação fisiológica, tá? Eu tirei o vídeo, pessoal, porque o áudio, para não dar falha no áudio, tá? Então, estou tirando o vídeo, mas qualquer coisa podem dizer, professor, explica aí para fazer o cenário, aí eu boto o vídeo de novo, tá? Mas vejam, o que acontece aqui, pessoal? Vejam, aqui nós temos a seguinte situação, ó. Observe que nessa coluna aqui, eu tenho aqui, ó, 25 miliamperes, e aqui até 80 miliamperes. Em corrente alternada, 25 miliamperes. Em corrente contínua, até 80 miliamperes. Nesse cenário aqui, aqui dentro eu escalonei, você tem de 1 miliamperes até 25 miliamperes, no caso aqui, tá? E aí o que acontece? Se a corrente for próximo de 25 miliamperes, pode haver asfixia, consequência de morte aparente. O salvamento aqui é respiração artificial. O resultado final mais provável é o restabelecimento, tá? Vejam que a faixa de corrente, aí vamos focar em corrente alternada, é 25 miliamperes, pessoal. É muito pouquinho. É um cabelinho de sapo, tá? É uma corrente muito pequena que causa um problema sério, tá? Na coluna seguinte, ou melhor, na linha seguinte aqui, ó, eu tenho problemas aqui, ó, de 25 a 80 miliamperes em corrente alternada, tá no rosa aqui. Sensação insuportável. Contrações violentas. Asfixia. Então, vejam que em corrente alternada, uma corrente entre 25 e 80 miliamperes já causa um estrago danado. Qual é a consequência? Morte aparente. A pessoa cai lá inanimada. Salvamento. Respiração artificial. Há grandes chances de restabelecimento. Em corrente alternada, uma corrente circulando pelo corpo do indivíduo maior do que 80 miliamperes. Asfixia imediata. Fibrilação ventricular. Alterações musculares, químicas, queimaduras. Morte aparente. Procedimento do salvamento. Respiração artificial. Massagem cardíaca. Resultado final mais provável. Caso levado ao hospital e feito a desfibrilação, nós temos o restabelecimento. Corrente na ordem de amperes. Queimaduras. Necrose dos tecidos. Fibrilação ventricular. Asfixia imediata. Danos posteriores resultados do produto da eletrólise. Eletrólise, só lembrando, é a dissociação da água do corpo em hidrogênio e oxigênio. Então, nessa dissociação, podem surgir bolhas de ar no sangue que causam embolia, parada cardíaca, parada respiratória e e danos no cérebro. Ayrton, pode falar. Professor, o que pode causar um choque ser de 15, 20 miliamperes? Por exemplo, a gente sabe que a tensão monofásica na nossa região é 220, mas com relação aos miliamperes, a respeito do choque, o que pode causar ser um choque de 15, de 20, ele começa a zero e vai subindo? Não sei. Certo. Veja só, Ayrton, o que é que a gente vai precisar, o que é que a gente precisa pensar? Tá? A resistência elétrica do corpo humano é, em média, 1000 ohms, tá certo? Veja, 1000 ohms. Em média, tá? Ora, se você faz uma conta simples, pensando na lei de Ohm, e você pensa o seguinte, ó, vamos supor que a tensão entre o solo, onde eu estou pisando, sem nenhum EPI, sem nenhum sapato, nada, a tensão entre uma fase e o solo me dá 220 volts. Então, o que acontece?
220 volts, dividido por 1000 ohms, que seria a resistência média do corpo humano, eu teria uma corrente de 220 miliamperes. Tá? Veja, uma pessoa que está levando choque elétrico, a gente não vai medir a corrente dele. Tá? Esses valores que estão colocados aqui, eles são para quê? Para que a gente possa analisar e pensar nas qualidades do material isolante que eu estou utilizando para o usuário. Tá? Então, o que é que acontece? No momento que você tem... no momento que você está levando um choque elétrico, ninguém vai medir a corrente. Então, o que acontece? Pode ocorrer, tá? Valores bem elevados, você não vai medir isso. Tá? O que é que você precisa pensar? Você vai precisar pensar no seguinte, eu preciso evitar o choque. Como é que eu evito o choque? Se você é um profissional da área, use bota, use luva, capacete, tudo que for necessário para você executar bem o seu serviço. E, principalmente, sempre atento. Dentro de casa, como é que eu vou fazer? Dentro de casa, o ideal é, além de ter os equipamentos com a manutenção em dia, eu preciso ter também, tá certo? A garantia de sistemas de proteção adequados. Primeiro, sistema de proteção adequado contra contato direto. O interruptor diferencial residual. Esse é fundamental. E o aterramento. Ok? Professor, Pode falar. professor, em um choque elétrico, tipo, você está descalço e pegar aí um condutor, ou você está calçado, encostar em um condutor e o braço encostar em outro canto. Qual a diferença em danos no corpo por inteiro? Perfeito. Eu vou responder a sua pergunta, mas o Aleph colocou aqui uma observação. E que uma amiga de trabalho estava puxando o fio da extensão, que estava plugado na tomada. O fio estava com um pequeno corte, ela não percebeu e tomou um choque, infelizmente. Mas, pelo que eu vi aqui no decorrer, ela não veio a ter nenhum problema. Vejam, extensão é um mal necessário, né? Porque, às vezes, você não tem tomada suficiente e você precisa usar uma extensão. Então, o que acontece? O grande problema da extensão, pessoal, e aí são os cuidados que, por exemplo, quem trabalha na área elétrica vai fazer normalmente o seguinte, né? O que é que vai fazer? Vou precisar estender a extensão. Ele vai pegar a extensão desligada, vai levar até o ponto onde vai ligar o equipamento, vai estender a extensão e vai plugar a extensão na tomada. E aí ele vai trabalhar. Quem não é da área faz exatamente o contrário. Pega a extensão ainda enrolada, coloca na tomada e vai desenrolando a extensão com ela energizada. Isso é um erro extremamente perigoso. Tá? Então, o que se solicita é que não use extensão. Extensão é para uso temporário. Mas, infelizmente, às vezes você precisa ligar o equipamento, não tem a tomada, você bota a extensão. O que é que se recomenda? Estica a extensão, leva até o equipamento, vai lá até a tomada e conecta na tomada. Nunca conecta na tomada para depois manusear a extensão. Vou precisar mudar a extensão de um lugar para o outro. Sem problema. Tira da tomada, leva a extensão até o local, volta até a tomada, pluga de novo. Esse é um ponto. O outro ponto são as qualidades das extensões. O que se recomenda é que a extensão tenha uma proteção dupla, ou seja, eu uso o famoso cabo PP, que ele tem os cabos isolados dentro e por fora uma outra isolação. Esse seria o melhor cabo para fazer a extensão, porque a parte energizada está isolada e a parte isolada está protegida por outro cabo. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. Mas as pessoas, às vezes, deixam isso em segundo plano. Vamos à pergunta do Josimar. Josimar, repete tua pergunta aí, por favor. Tem um choque elétrico. Você pegar aí um condutor descalço, é um choque elétrico, certo?
ou você está calçado, pegar aí um condutor e encostar o braço, o cotovelo ou o corpo em um outro canto. Qual a diferença em danos por total do corpo? Perfeito. Sua observação é muito importante, Josimar. Josimar, veja, você tem que usar um pouco da ideia, da mentalidade, que eu chamo de abstração, tá? E pensar o seguinte, ó, se você tem que imaginar o percurso da corrente elétrica. Você pegou no fio aqui e o cotovelo encostou na parede. Então, a corrente elétrica vai passar por esse trecho do seu corpo. Então, quem vai sofrer o maior dano é essa parte do braço. O resto do corpo vai ficar intacto. Agora, se eu estou pegando aqui nesse fio, estou pegando aqui no fio, a corrente passa pelo meu braço, passa pela minha caixa torácica e desce pelas pernas. E aí o que acontece? Nesse caso, a corrente elétrica faz um percurso maior no seu corpo e, consequentemente, o dano vai ser maior porque ele percorreu um percurso maior. Se você pega na mão direita, a tendência é que não passe pelo seu coração. Se você pega na mão esquerda, passa no coração. Então, o que acontece? Pé no chão, pegou com a mão esquerda, corrente vai passar no braço esquerdo, vai passar no coração, podendo causar fibrilação, parada cardíaca, e vai descer pela perna. Então, ele vai danificar todo esse percurso. Então, o perigo do choque vai depender do percurso. Respondi sua pergunta, Josimar? Sim, professor. Uma vez eu fui fazer uma emenda, um bendito neutro e também neutro, mas só que a lâmpada estava ligada e estava retornando a tensão pelo neutro. Eu achava que era neutro. Quando eu pego no fio neutro, que eu peguei no outro neutro para emendar os dois, cara, eu levei um murro de Mike Tyson. Tão infeliz que, pronto, dessa vez eu pensei comigo. Dessa vez eu fui. Me sentei, cuspi no chão para ver se não estava cuspindo sangue nem nada. Não foi dessa vez não, mas foi um baita de um choque, né? Pense. Verdade. O que eu recomendo, Josimar, é que, sempre que possível, você nunca pegue em duas extremidades. Ah, mas é neutro. Nunca pegue em duas extremidades, tá? Por quê? Porque entre duas extremidades vai existir uma diferença potencial. Se não for possível desligar, não pegue nas duas extremidades. Pegue nas extremidades isoladas e junte. Ok? Perfeito? Perfeito, professor. Esse choque aí foi para servir mesmo. Não, ninguém é isento de cometer falhas. Eu já cometi falhas, eu já levei choque. E o que a gente precisa é sobreviver para estar contando essas histórias, viu, Josimar? Viu, professor? Por isso que o pássaro ele não morre quando ele está de alta tensão. Pode falar. Por isso que o pássaro ele não morre quando ele pousa num fio de alta tensão, porque não há diferença de potencial, né? Porque se fosse, ele morreria, porque não tem isolamento no pé dele. Perfeito. Ele não leva o choque porque ele não tem diferença potencial. Então, está tocando só no fio. Agora, se ele for andando no fio e bicar o poste, aí ele cai duro porque ele vai ser eletrocutado. É o caso que acontece, por exemplo, com os saguins, que vão lá nos fios e, de repente, ele inventa de pegar em um outro fio. Aí ele vai ser submetido ao choque elétrico e o coitadinho vai morrer. Alguém mais levantou a mão aí? Pode falar? Ei, professor, só quero tirar uma dúvida. A gente trabalha só com baixa tensão, né? Que é 69, 138 a 220 voltagem. A gente vai fazer a execução no serviço para trabalhar. Nossa equipe aqui, né? Só trabalha com rede baixa. Aí a gente vai executar um serviço e fazer. Praticamente, Deus o livre lá, um eletricista da gente escorrega do poste, né? Aí vai com a mão diretamente na fase. Como ela é de baixa tensão mesmo, né? Que é
eu acho que como você disse, que contrai os músculos, eu acho que nessa ocasião ele não vai contrair o músculo, não, né? Ele vai impulsar, vai jogar longe, por causa do alto voltagem que é tão grande, não é isso? Então, veja só, a contração, ela sempre vai ocorrer, tá, José? Independente do nível de tensão, vai ocorrer a contração. Dependendo de como a pessoa esteja em relação ao cabo, ele vai ficar, os músculos vão segurar o cabo e ele vai ficar preso lá. Ou, se ele estava lá, porque aí, o que acontece? Quem trabalha no sistema no CEP, em poste, em linha de transmissão, você tem dois cenários. Por quê? Você leva um choque, tá? E aí, como eu falei, o fenômeno é o mesmo, tá? Contração. Agora, você está numa altura, está sem cinto de segurança, levou o choque. O músculo, por sorte ou pela situação, ele não estava segurando o cabo. Ele levou o choque, tá? O músculo se contraiu. Ele não segurou o cabo, mas ele está em altura, ele cai. A corrente não vai jogar ele. O efeito é sempre o mesmo, é sempre de contração muscular. Eu já vi pessoas, infelizmente, que foram eletrocutadas numa linha de alta tensão e ficaram lá grudadinhas. Por quê? Porque o cara estava lá, ó, roubando o cabo. Quando ele pegou no cabo, ele levou o choque e ficou lá, ó, tá? O corpo lá fumaçando, a fumaça saindo, o corpo queimando, e ele estava segurando. E só saiu, melhor, ele não saiu, né? Ele queimou a ponto de a fumaça subir e o cara só sair de lá aos pedaços, tá? Então, assim, a questão não joga, a questão há sempre a contração do músculo, né? E aí, o trabalho em alta tensão, ele exige do profissional condições psicológicas, condições mentais quase ideais para que ele possa desenvolver. Pessoal, vocês me... Então a condição é assim, né, professor? Que quando a gente vai subir, a gente já sempre entra já no campo magnético dela ali. Quando a gente está subindo por dentro, porque quando é a minha nova ou 138, a gente já sente logo quando você está no posto. Porque ela tem os aterramentos temporários lá, os aterramentos dela que é definitivo. A gente já sente a energia ali. Se você tirar a luva e tocar o dedo, você sente já ela já. Você toma uma lapada. Aí a questão assim, porque pelo alta voltagem eu sei que tem a contração, sempre vai ter a contração, mas só que ela é mínima, porque a 3.8 ela lhe segura também, ela fica lá. Se você contrair a musculação, contrair com a mão, você vai ficar. Você vai ficar grudado nela lá mesmo, até quando a rede mesmo desativar, que é os cartuchos desativar, aquela chave dos cartuchos ela desativa, aí ele pega e descontrai, pronto. Aí ela solta. Mas na alta tensão, pela voltagem que ela é tão grande, eu acho que não fica muito não, ó, professor. Tá certo. Pessoal, me deem um minutinho aqui, tá? Volto no minuto. Ô, José Ferreira. Será que... Pode falar, ok. Na média de tensão, né, 3.8, acho que também, quando ela segura, ela solta, talvez, por conta que o cara queima tanto, né? Ali onde ele tá com a mão também, que desgasta ali, a pele, né? Fica frágil e ele, né? Que ela solta. Eu acho que ele cai fora, né? Larga, porque já queimou ali aquele contato ali já que ele cai. Acho que chega a um ponto de arrancar o braço, sei lá, velho. Uma alta tensão muito forte, 13.8, exemplo. Acredito que chega a torar, não o braço da pessoa. Depois de algum tempo, né? Assim, no caso da gente, é porque quando a gente vai fazer uma execução no serviço desse, a gente pede o bloqueio da linha, tá ligado? Aí já protege a gente. Então, o cartão de segurança lá na subestação, ela desliga automaticamente. E quando ela vê quando ela vê um DDP, uma diferença de potencial, quando tem alguma descarga, ela desliga. Agora, quando a pessoa vai lá
Que eu vejo várias pessoas que chegam e sobem num poste aí e não vê que tem alta tensão e toca, aí já é diferente. E ela aí só Deus mesmo na causa aí. Aí pode torar o braço ou alguma coisa e arrancar, porque ele tá fazendo faz terra. Aí é mais arriscado. E eu vou te falar uma coisa, o que tem de gente subindo em posto aí que nunca teve nenhuma aula de segurança, meu amigo, não se põe na mesa, viu? Ô Zé Ferreira, tu trabalha com 69 kV? É daqueles caras que entra no mesmo potencial, às vezes com ela energizada, né? O cara vai tocando nela, vai entrando no mesmo potencial, daqui a pouco o cara bota a mão nela e faz o serviço. Isso mesmo, isso, garoto. A gente vai até a 220, tá ligado? 138. Parabéns, Aí, cara, parabéns, porque ali você, é complicado, viu? Complicado, é, parabéns mesmo. para nós é tranquilo, tá ligado? A gente tem um treinamento adequado, usa a roupa ao mesmo método potencial dela, entendeu? Você chega o toque, tranquilo, você não sente nada lá. Você entra e sai na. Agora, quando entra dois caras, por exemplo, sobe eu e você, no mesmo cesto, que o cesto é grande do caminhão que a gente trabalha, aí a gente vai instalar um para-raio. Aí nós temos um cordão umbilical. Se você não equalizar em mim e eu tiver equalizado na rede, é a mesma coisa que eu chegar e dar um murro no queixo. Você recebe a pancada todinha se você não equalizar. É verdade, é verdade. É bem. Agora é bem perigoso, mas o cara seguindo a risca as questões de segurança, treinamento, né, Zé Ferreira? Dá pro cara. Às vezes acontece um acidente se realmente tiver uma falha na execução, não seguir a risca, aquelas 5 regras de ouro, tudo direitinho. Zé Ferreira, é, aqui em Araripina, infelizmente, um parceiro de vocês, da CGB, veio a óbito, que o cara usou um cinto de segurança e subiu no poste de alta para fazer, não sei nem o que, um serviço lá na linha lá, e ela estava ligada, simplesmente o cara só tocou e tchau, um abraço, perdeu a vida. Foi uma burocracia do tremo já, com a equipe dele. Penso, eu acho que tu deve ter sabido desse acontecido aqui, no Parque Três Vaqueiro. Verdade, né? Eu não gosto nem de falar sobre esse assunto aí, porque é irmão do parceiro meu. Eu não gosto nem de falar sobre esse assunto, entendeu? Isso ali foi uma fatalidade mesmo de muita gente ali, mas é fato que a gente tá correndo dia a dia, né? A galera serviço para fazer logo a gente mesmo de linha viva. Mas Voltei. eu não gosto nem de comentar sobre isso. Voltei, senhores. E aí, tudo tranquilo? Alex está Tranquilo, colocando professor, aqui. tranquilo. Pronto. Alex está colocando aqui que tem uma linha de alta tensão. Às vezes eu levanto a chave de detetor de tensão e ela apita. Pessoal, veja, o campo elétrico em torno de uma linha de alta tensão é muito grande, tá? Eu, particularmente, eu não uso essas chaves de detetor de tensão, tá? Eu prefiro um multímetro direto lá no fase no neutro para detectar. Porque a chave de detetor de tensão, ela acende, às vezes, com qualquer coisa. Estão até fazendo as melhores agora, tem uma da Piaulegan, tem uma da Schneider, que sai nos blindes aí, que funciona até de melhor forma. Porém, eu particularmente não confio. Para mim, essa chave de leitura de tensão, ela é similar à chave neon, tá? Com algumas diferenças. Em alguns momentos, ela até pode nos ajudar, mas eu já peguei, por exemplo, um fio solto dentro de uma tubulação, completamente solto, isolado, e quando eu tocava nele com a chave detetora, ele dizia que estava energizado. E aí eu tirei o fio, né? Tirei o fio todinho e depois que o fio saiu dentro da tubulação, né, que estava em paralelo com outro circuito, aí ele não apitou mais, lógico. Mas vamos embora. Vamos falar aqui de curva de tempo versus corrente. Ingrid falou que a imagem está pequenininha. Eu vou dar um zoom aqui, só para a gente dar continuidade aqui no que a gente começou a falar, tá?
Aqui, pessoal, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, tempo em segundos. Começa aqui em 0,01 e termina aqui em 10 segundos. Aqui, eu tenho a intensidade de corrente, que vai de 0,1 até 1.000 amperes. Tá? O que é que a gente precisa observar aqui? Ó? Essa coluna verde clara aqui, tá? Aqui você não tem nenhuma reação. Quem já fez alguma pequena cirurgia e o médico usou um bisturi elétrico, normalmente a corrente do bisturi ela está nessa faixa aqui, ó. Tá? Quem já fez eletrocardiograma, eletroencefalograma, também as correntes que ele injeta no corpo estão nessa ordem de grandeza aqui, entre 0,1, no máximo 1 miliampere, tá? Bom, aqui, ó, no item 1, nenhuma reação. No item 2, nesse campo 2 aqui, ó, observe que, independente do tempo, você tem normalmente nenhum efeito fisiopatológico perigoso. Você sente uma formiguinha. Quem é da área elétrica, normalmente já fez a curiosidade de pegar uma bateria e encostar na língua. É mais ou menos aquela sensação, né? Não digo para vocês experimentarem, mas se você fizer isso, pegar uma bateria de 9 volts e encostar na língua, você vai perceber o que é essa sensação, um formigamento, né? Chega a ser incômodo se você demorar muito, tá? Vamos lá. Olha, aqui, nesse ponto aqui, deixa eu mudar a cor do meu lápis aqui, para poder vocês visualizarem. Vou botar um lápis azul. Ó, aqui, nessa região, tá? Veja, você tem uma curva, tá aqui, que ela começa aqui, ó, em 10 miliamperes, ele já entra nessa curva. Se você for dividir isso aqui você tem mais ou menos 25 miliamperes, 75 miliamperes aqui. Então, com 25 miliamperes, você já entra nessa curva aqui, e aí é aquele ponto que eu falei para vocês. Vai depender do tempo de exposição, tá? Então, veja, se você está exposto a uma corrente de 25 miliamperes, tá? Durante 0,02 segundos, sem problema. Agora, se você está submetido a essa corrente aqui, e ela continua crescendo, no tempo, chega um momento em que causa problema, tá? Então, quanto maior, o gráfico mostra que aumentou a corrente, aumenta o perigo, tá? Agora, em função do tempo, o perigo aumenta ainda mais. Então, por exemplo, se eu estiver aqui próximo de 75 miliamperes, ó, se for rápido, o efeito é muito pequeno. Agora, se for longo a exposição, ele já entra nessa região 3 aqui, ó, que não tem risco de fibrilação, mas se continuar crescendo aqui, ó, ele entra nessa região 4 aqui, ó, que tem fibrilação possível. E assim sucessivamente. Ou seja, o que é que a gente precisa se preocupar? Em diminuir o tempo de exposição. Porque, logicamente, como eu falei, a gente não tem não vai medir a corrente. O cara está levando um choque, pega o alicate amperímetro ali, vamos medir a corrente que ele está levando. Ninguém vai fazer isso, né? E aí é onde entra, pessoal, o uso do DR. O uso do DR, ele é justamente para quê? O uso do DR, ele serve justamente para que a gente limite o tempo. Então, o DR, se a pessoa entrar em contato direto com o circuito energizado, ele vai desligar instantaneamente. Você não sente nem o formigamento, de tão rápido que ele desliga. É muito bom. Agora, uma já fez esse observação. teste, professor? Já fiz o teste. Já fiz o teste com DR da Siemens, já fiz o teste com DR da Eletromar, e já fiz o teste com um da Schneider. Nos três, olha, você tocou lá assim, ó, um dedo, desliga que você nem sabe que você tocou. Eu sou corajoso, Ingrid. Não deixa de ser. Não fazer esse teste não, viu? Deixa para a fábrica mesmo, fabricante.
Não, mas, Jardim, eu já vi, pessoal, na minha outra casa, eu morava antes, tinha um DR, e o meu filho foi colocar uma coisa na tomada lá, e, de repente, faltou energia. Faltou energia. Hoje faltou energia, eu olhei para a rua toda acesa. Ah, o que foi? Não, pai, eu fui ligar um negócio aqui e desligou. Resultado, ele quando foi colocar na tomada, aconteceu alguma coisa, ele tocou na parte energizada e o DR atuou. E ele nem percebeu que tinha levado um choque elétrico, tá? São casos reais, tá? Professor, Liga. tem um DR aqui em casa e ele marca 300 miliamperes. Isso quer dizer que abaixo de 300 miliamperes ele não vai perceber a fuga de corrente. Aí, Exatamente. No caso, esses 300 miliamperes já dá para tomar um choquinho até bom, né? Nelismar, é na sua casa que tem o DR de 300 miliamperes? Isso, deles não tem a referência neles. O que eu tenho aqui na minha casa, ele marca 300 miliamperes. Então, Nelismar, eu vou dizer para você o seguinte, retire esse DR não serve para sua casa, tá? O DR para proteção de vida humana, tá? Ele é de 30 miliamperes. Existe um DR de 300 miliamperes para proteção de máquina, tá? Porque 300 miliamperes, ele é uma corrente que já pode gerar ignição, pode causar incêndio. Então, nas máquinas, a gente coloca um DR de 300 miliamperes como proteção contra incêndio. Mas para proteger a vida humana, você tem que usar um DR de 30 miliamperes. Ok? Eu vou conferir aqui, viu, professor? Confira, pode conferir. Bom, para você evitar o choque elétrico, tá? Os equipamentos elétricos devem estar em perfeito estado de funcionamento, ou seja, o equipamento que você está utilizando tem que estar bom. Evitar usar equipamentos elétricos quando estiver molhado e descalço. E usar equipamento de proteção individual, botas, luvas, óculos de proteção, vestimenta adequada de acordo com o tipo de atividade a ser desenvolvida. Diga, Nelismar. Professor, me equivoquei aqui, professor. É 30 mesmo, viu? Pronto. É 30, mas eu já vi de 300 já. Eu já vi 300. Tem de 300 também. Aí esses 30 miliamperes, professor, não dá para tomar nem um choque, nem pequeno. Bom, eu não vou dizer para você experimentar, tá? Mas você pode testar, tá? Você pode testar. Botar um clipe na tomada aí. Ele é muito rápido. Porque, assim, uma cliente minha, professor, ela me ligou, ela disse que tomou um choque e tava faltando luz lá. Só que ela falou que realmente tomou choque, e aí tava sem energia. Quando eu cheguei lá, era o DR que tinha atuado. Entendeu? Certo. É como eu falei para você, veja, a sensação do choque elétrico depende de vários fatores. Então, normalmente, as mulheres sentem mais o choque elétrico do que o homem. Então, às vezes, a mulher chega e diz, olha, o chuveiro, a manopla do chuveiro está dando choque. Aí você vai lá, entra, toma banho, mas não sente choque nenhum, não. Por quê? Normalmente, sua mão está encaliçada, tá? O pé está encaliçado, e você tem uma resistência no corpo maior. Enquanto que a mulher não vai ter o pé encaliçado, não vai ter a mão encaliçada e vai ter a sensação do choque. Então, o mais importante do DR, no caso, não é nem a sensação do choque, mas é principalmente porque o DR ele vai fazer com que o tempo de exposição seja o menor possível. Essa é a parte mais importante. Pode falar, Ayrton. Eu já tomei choque DR também, com a instalação elétrica protegida por DR. Dá para o cara sentir. E às vezes, como o senhor botou no gráfico, o choque de 15 até 15 miliamperes e tal, ele não vai desarmar. Mas dá para o cara sentir Isso. já um papo bom. E às vezes, o cara tiver, por exemplo, eu estava fazendo a instalação e o ajudante ligou e disjuntou para testar uma coisa, mas ele não percebeu que o pedreiro estava rebocando a parede. Então, com a colher molhada, né, jogando aquela aguinha para dar uma... Aí o cara, quando bateu com a régua no cabo, ele tomou um trancozinho bacana. O DR desarmou, mas ele sentiu ainda um supapo bacana aí. Perfeito. Mas mesmo que ele sinta, o importante é que o DR atuou e o tempo de exposição é fundamental, tá? O cara, mesmo que ele não sente o choque, sente o impacto,
Mas o DR atuando, num tempo muito curto, vai garantir que não vai ter problemas com a integridade física da pessoa. Beleza? Professor, só para salientar essa questão do DR também, existem alguns casos que o DR ele não vai atuar, né? Também, existem situações que ele não vai atuar. Por exemplo, se a pessoa botar 2 pregos numa tomada de uma vez só, o DR vai entender ali como um plug de uma tomada. Às vezes, se uma criança botar um cabo na boca também, morder, eu estava vendo alguns vídeos também que o DR ele não atua em algumas situações. Com certeza, Ayrton. Veja, sua observação é muito pertinente e importante. O DR vai atuar se você tocar acidentalmente no condutor fase. Agora, se você pegar um ferro de um lado da mão direita, um ferro na mão esquerda, e colocar os dois dentro da tomada, né, um no fase e outro no neutro, você vai tomar o choque elétrico e o DR não vai perceber porque não vai entender como uma fuga, vai entender como uma carga. Tá? Então, se a pessoa quiser tomar um choque elétrico tocando no condutor fase e no condutor neutro, ele vai levar um choque elétrico lá sim. Tá? Pessoal, aqui eu coloquei só para a gente entender, tá? A ideia, tá, do funcionamento do DR. O que é que o DR faz? Ele monitora, tá? Ele monitora a corrente elétrica que passa no circuito. Aqui nós temos o fase e o neutro. Aqui, tá? E aí o que acontece? A corrente que entra, passa no resistor aqui, ó, volta e retorna aqui. Aqui cria um campo magnético, como esses dois campos magnéticos são iguais, você vai ter uma indução nula aqui, porque eles são iguais, tá? Aí você vai ter aqui, ó, um núcleo que a gente chama de toroide, isso é um núcleo toroidal, tá? Uma bobina aqui, que é o elemento detector, e o elemento atuador aqui. Se esse elemento aqui apresenta uma falha na isolação, ó, tá aqui, ó, a falha na isolação, e uma corrente foge por aqui, ó, a corrente fugiu por aqui, aí entra um ampere aqui, mas volta apenas 70 miliamperes aqui, tá? E aí o que acontece? Essa diferença gera uma diferença no campo magnético, e essa diferença gera uma indução nessa bobina, que vai fazer com que o DR atue aqui, ó, abrindo a chave do DR. Aqui está fechada e aqui está aberto, tá? Então, assim, ele é bem rápido, tá? E eu diria para vocês o seguinte, é obrigatório nas instalações elétricas ter o DR, tá? Ter o DR para proteger a vida humana, um DR de 30 miliamperes. Tranquilo? Vamos andar mais um slide aqui, está terminando já. Esse a gente pegou, eu quero mostrar para vocês agora, é a outra apresentação que eu preparei para hoje, que é sobre primeiros socorros, tá? Essa eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas vou disponibilizar para vocês também. Perguntas até aí, pessoal? Dúvidas, dívidas? Dúvidas ou dívidas? Dívidas muitas, professor. Dívidas tem um bocado. Maravilha. Veja, essa eu vou passar um pouquinho mais rápido, tem mais uma parte textual, tem algumas imagens também, algumas imagens, eu não coloquei imagens reais não, para não chocar muito, tá? Eu não gosto muito de usar imagens reais não, tá? Eu acho que chega a ser falta de respeito com a vítima. Tá? Então, normalmente eu gosto de usar desenho, que fica mais tranquilo da gente trabalhar. Vamos falar aqui sobre primeiros socorros, tá? Primeiros socorros. O que acontece? Em caso de acidente com eletricidade, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, né? Isso vai estar no outro slide, mas eu vou falar agora. Mantenha a calma. Não adianta você ver uma pessoa com choque elétrico e dar um grito. Ah! O grito não resolve. Mantenha a calma, tá? No caso de um acidente com eletricidade,
antes de tocar na vítima, procure livrá-la da fonte de energia elétrica. Então, aqui está um exemplo, né? Tem um fio aqui e a pessoa pegou uma madeira e está tentando afastar ele da fonte, tá? Lógico, aí no caso tem um fio quebrado, por algum motivo caiu em cima daquela pessoa, tá? Então, antes de você tentar ajudar ela, você não vai ajudar ela se você levar um choque junto com ela. Então, você vai procurar alguma coisa, algum material isolante que possa retirar a causa, né, do choque elétrico em relação àquela pessoa. Solicitação de recursos adicionais. Primeiro, mantenha calma. Tá? Veja que coisa interessante, pessoal. Eu não sou médico, nem sou enfermeiro. Tá? Então, tem um acidente? Tem. Eu sei que quando se trata de uma pessoa próxima, um amigo, um parente, é muito complicado. Eu sei disso e respeito isso. Mas você vai conseguir ajudar se você conseguir manter a calma. Tá? Segundo, organize a situação. Mantenha calma, afaste os curiosos para você poder ajudar a pessoa. Identifique o problema e o isole quando possível. Tá? Ayrton está dizendo aqui que em Itapissuma, essa semana, morreu uma jovem que foi socorrer um parente que estava sendo eletrocutado e morreu junto com ele. Tá? Perfeito. Né? Ou seja, não tomou as precauções devidas, não tinha o preparo, talvez não fosse treinada, logicamente, tentou ajudar, mas, na verdade, em vez de um só, foram dois. Quando, na verdade, ela devia procurar afastar, desligar os disjuntores, essa coisa toda. Então, assim, é interessante, pessoal, observar que o quadro de distribuição dentro de casa não deve estar obstruído. Por que não deve estar obstruído? Por quê? Ora, se você coloca um quadro na frente, coloca uma geladeira na frente, coloca um estante na frente, no momento que uma pessoa dentro de casa está levando um choque elétrico, você não consegue ter acesso ao quadro de disjuntor para desligá-lo. Por isso que ele não pode estar obstruído. Pode falar, né, Edmar? Professor, eu fiz uma manutenção aqui no colégio e a caixa de distribuição de circuitos era dentro do almoxarifado, trancado. Imagina aí a situação. Pois é. Eu tenho muitas situações como essa mesmo. Muitas, não é uma nem duas, não. São muitas. Tá? Ó, identifique o problema e o isole quando possível. Ou seja, foi choque elétrico, foi um ataque do animal peçonhento, a pessoa teve um ataque cardíaco, são várias as possibilidades. Isole a área do acidente, evite que outras pessoas curiosas cheguem por lá. E chame o SAMU no 92 ou o bombeiro no 93. É extremamente importante, pessoal, que na sua agenda de celular você tenha lá o número do SAMU ou do bombeiro. Tá? Eu sempre digo, por exemplo, quando você vai dirigir... Repita, Hugo. SAMU é que é difícil, porque, meu amigo, o cara morre 3 vezes e ele não vem, não. Aqui em Petrolina mesmo é complicado. É um cenário complicado. Por isso que está colocado aqui o SAMU ou o bombeiro, né, para ver o que vai atender mais rápido aí. André, quer falar? Esses números aqui no sertão nem funcionam. Não, perfeito. Aí, no caso, veja, você tem que ter um número que seja um número que possa realmente solicitar ajuda, tá? Então, em algumas regiões, esse número padrão não funciona, e aí você tem que ter um número comum lá na sua agenda de celular, ou fixar em algum lugar que você possa ligar em caso de uma emergência. Essa questão aí desses números aqui, pro sertão, é muito complicado, porque se você liga para eles, vai cair nas central, Recife, Petrolina, Salgueiro. Aí então a gente fica de mão atada. Se você pega um número particular, poucos dias ele muda para outro número. Aí aquele já não vale mais. É complicado. Só Deus na causa. Entendi. Hora que eles fazem uma entrevista de meia hora, né? Por conta dos trotes, né? E aí, meu amigo, nesse tempo, você sabe que quando a gente tá precisando de um socorro médico, todo segundo, cada segundo que se passa, né? Verdade. Com certeza. Professor, esse 193 aí, ele funciona legal na hora de pagar os documentos do carro.
Isso aí funciona mesmo. É mesmo, você falou a verdade. É funciona ligeiro. Qual é a sequência das fases do socorro, pessoal? Veja. Avaliação da vítima, tá? Então, na fase do socorro, o que é que eu preciso fazer? Avaliar a vítima. Como é que eu vou avaliar a vítima? Eu vou fazer uma impressão geral da vítima. Clínica ou trauma? Quando a gente fala de trauma, é ver se tem, será que quebrou alguma coisa? Tem algum braço quebrado, uma perna quebrada? Tem alguma luxação que é visível, né? Clínica é, será que teve um ataque cardíaco? Será que teve uma parada respiratória? Ou a pessoa só desmaiou, teve um, como dizem em alguns locais, teve um passamento, né? A vítima, mais do que o necessário para a sua segurança. Então, o que acontece? Se a vítima está no local plano, que não apresenta nenhum risco para ela, deixa ela lá. Só mova a vítima, por exemplo, a pessoa está lá em cima do muro, a cabeça de um lado, a perna para o outro, então é uma condição complicada. Então, você vai pedir, se a pessoa, se você puder, tiver força, né, de mover sozinho essa pessoa, você tenta mover e colocar ela no local plano, mas é o mínimo necessário, tá? Se você identificou que se trata de um caso de tentativa de suicídio, arrole, né, ou seja, busque testemunhas de que o atendimento foi recusado pela vítima. Isso é importante também. Pode falar, Josimar. Professor, quando eu fiz um treinamento de socorrista com os bombeiros, eles falavam em 3 teses. Primeiro, segurança do socorrista. Segundo, isso, segurança do ambiente. Terceiro, segurança da vítima. Por isso que quando um bombeiro vem, ele vem naquela maior paciência do mundo, que o cara diz, pronto, o cara vai morrer, o cara não socorre. Já vai observando todo esse ciclo. Os caras são fera. Mas, infelizmente, você tem que fazer dessa forma, tá? Porque, assim, se você perder a calma e correr para junto, para ajudar, a pessoa está levando um choque, você vai levar choque também, né? E aí você precisa realmente manter a calma para você poder tomar a ação necessária, né? Exatamente, ele disse, a Nível vítima de consciência. é vítima, você não vai ser a outra vítima. Exatamente. Após livrar a vítima da fonte de energia, examine para ver se ela respira. Caso ela não respire, inicie a respiração artificial. Veja, essa questão da respiração artificial, antigamente, né, se falava muito da respiração boca a boca. Hoje, os protocolos médicos, eles recomendam que não se faça a respiração boca a boca sem o bocal, né? E, obviamente, ninguém tem um bocal por perto, né? Isso é um fato, né? Aí, o que acontece? O que recomenda-se é que coloque a cabeça da vítima nessa posição, tá vendo? Sem forçar a coluna, a mão na testa e a mão no queixo ali, para ver se a pessoa volta a respirar. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai usar os seus sentidos. Bota a cabeça nessa posição e encosta a orelha, né, próximo ao nariz, para você perceber se há você escuta, né, o barulho do vento entrando e saindo pelas narinas da pessoa. Caso não tenha, e você tenha condições de treinamento para fazer respiração boca a boca, com ou sem o bocal, é uma decisão que você vai ter que tomar, né? Eu, particularmente, eu nunca fiz. Eu já fiz alguns treinamentos, mas nunca fiz uma respiração boca a boca com ninguém. Então, eu não sei se, diante de um cenário como esse, se eu seria uma pessoa habilitada para isso, tá? Mas, como a situação é que faz o herói ou o covarde, né? Eu não sei qual seria a minha ação num cenário como esse, tá? Mas, assim, a orientação é que você colocou a pessoa no local plano, seguro, vai verificar as condições vitais. Primeira coisa, a respiração. Na sequência, né, você vai ver, ouvir e sentir a respiração da pessoa. Se a pessoa estiver respirando, não precisa fazer respiração boca a boca, tá? Ou a respiração mecânica. Avaliar a circulação. Presença de pulso carotídeo no pescoço. Então, vejam que a imagem é interessante, que a pessoa coloca o indicador e o dedo médio. Não coloca o polegar, porque o polegar ele tem pulsação própria. Então, você pode confundir a sua pulsação com a pulsação do paciente. Verificar e controlar possíveis hemorragias. Então, você vai
verificar se existe alguma hemorragia e vai tentar controlar ela de alguma forma. A melhor forma de controlar é colocando uma gaze e fazendo pressão sobre o ferimento, para tentar conter a hemorragia, tá? Não encostar em ferimento por queimadura, para evitar a infecção. Então, aí tem uma imagem meio chocante, mas evitar tocar nos ferimentos com a mão. Fazer massagem cardíaca ao perceber que a vítima está com parada cardiorrespiratória. Então, a massagem cardíaca, veja o que é que recomenda aqui as boas práticas, né? 1 minuto após uma parada, cada minuto sem socorro significa 10% a mais de risco de morte. 10 minutos é tempo que o indivíduo pode morrer se não tiver auxílio. Quando essa cadeia funciona, a sobrevivência chega à metade. Quando há falhas, baixa para apenas 2% de sobrevivência. Aqui, tá? Nessa ilustração, se procura mostrar como é a posição para você fazer a massagem cardíaca. Então, ele mostra a posição das mãos, né? Você coloca, não os dedos, mas o dorso da mão aqui, as duas mãos, na altura, né, da caixa torácica aqui, na linha dos mamilos, aproximadamente, tá? E você vai fazer uma pressão que vai afundar aí aproximadamente 5 centímetros, tá? E você vai descer e subir, né, com os braços esticados e usar a base das mãos para fazer essa massagem cardíaca. Já fiz muito em bonecos, tá? Já fiz vários treinamentos com a boneca, tá certo? Mas nunca fiz numa pessoa, espero não ter que fazer, tá? Mas esse é o cenário que é posto aí para a gente fazer. Veja, quando há uma parada cardíaca, uma parada respiratória, a falta de oxigênio no cérebro ele pode causar perda da consciência, que resulta em ausência ou respiração anormal. A lesão cerebral é mais provável se não for tratada a parada cardíaca por mais de 5 minutos. Para melhor chance de sobrevivência e recuperação neurológica, o tratamento imediato e decisivo é um imperativo. Então, numa situação como essa, a identificação do cenário, como a pessoa está, ela é imperativa para a pessoa poder sair com a menor sequela possível. Fratura por queda. Nunca tente endireitar uma fratura ou colocar o osso no lugar. Se tem fratura, não mexa. Em caso de fratura exposta, em que o osso perfura a pele, cobrir o ferimento de preferência com gaze esterilizada ou um pano limpo e aguarde a chegada do socorro. Está aqui SAMU, mas aguarde a chegada do socorro para tomar os procedimentos corretos. Ainda no caso de fratura, se houver um sangramento muito intenso, fazer compressão na região antes da fratura com panos limpos. Antigamente, muito antigamente, se recomendava um torniquete, mas hoje em dia não se recomenda um torniquete, não. Suspeita de hemorragia interna por queda. Os principais sintomas de hemorragia interna são quando a vítima está consciente, palidez, sonolência, suor excessivo, sede, frequência cardíaca acelerada, contusão, mancha na pele, dor na região abdominal, vômito ou evacuação com sangue. Não mexa na vítima e nunca dê nada para a paciente beber. Esse, aliás, é um erro muito comum em qualquer tipo de socorro. Aguarde a chegada do SAMU para prestar o socorro corretamente. Alguém levantou a mão aí? Então, professor, é interessante que eles aí colocam pano, né, limpo. Os bombeiros falavam que é melhor colocar sacola plástica em torno, pelo menos que quando eu treinei, entendeu? Que o pano, ele vai grudar na pele. E a sacola plástica, além de manter o corpo aquecido, protege também de outros riscos. Perfeito. Confere isso, professor? Confere também. Né? São técnicas que podem ser utilizadas. Tá? Quando ele fala de um pano ali, mas assim, inicialmente ele fala de uma gaze esterilizada, né? Mas realmente ela vai grudar no ferimento, isso é fato. Mas às vezes você não tem, aí por exemplo, você vai colocar um plástico, mas o plástico está contaminado, né? Então entre um plástico contaminado, sujo, e uma gaze esterilizada, eu ficaria com a gaze.
Suspeita de fratura na coluna cervical. Sintoma muito comum na coluna, você tem ereção involuntária do pênis, perda dos movimentos, perda de sensibilidade ou formigamento em membros. Se a vítima estiver consciente, deve se perguntar diretamente a ela o local onde sente dores. Se pode mover pés, mãos ou dedos. Ou seja, se a pessoa consegue mover, não é você movimentar não, tá? Evite movimentar ou mexer a vítima com suspeita de fratura de coluna, devendo esperar sempre que possível o socorro especializado. Ou seja, não mexa na vítima. Deixa a vítima lá quietinha, mantenha ela acordada, né? É importante que ela não perda a consciência, tente manter ela acordada e não mexa na vítima. Suspeita de fratura no crânio. Nesse caso, que são sempre graves, devido a lesões que podem afetar o cérebro, e nem sempre são visíveis. Então, por exemplo, dor de cabeça, perda de sangue pelo nariz, ouvido ou boca, seguido de desmaios e com possibilidade de perda de consciência, enjoo e vômitos, podendo ocorrer ainda alterações no tamanho das pupilas. Tá? No caso de fratura no crânio. Qual é a ação? Manter a pessoa quieta. Não mexer com ela e chamar o socorro. Kit de primeiros socorros. Tá? Veja, o kit de primeiros socorros, que já foi, no tempo passado, exigido que a gente tivesse no automóvel, né? Hoje não é mais, mas, assim, ele vai ter elementos de acordo com o ambiente onde você está, tá? Mas eu coloquei aqui uma lista que pode servir como elemento importante para você ter dentro do seu kit. Luva, tá? Uma luva para você poder manipular, se necessário for, o paciente. Gaze, algodão, bandagem, são elementos importantes. Soro fisiológico e álcool, não coloquei aqui, mas álcool a 70%. Tesoura e pinça, tesoura sem ponta e pinça. Antissépticos. Medicações diversas. Coloquei medicações diversas aqui, porque é comum, em alguns ambientes, você ter medicações como analgésicos para fornecer, apesar que não é recomendável você dar nenhum medicamento a ninguém que esteja passando mal, né? Não, me dê um Dorflex aí, e a pessoa tem alergia à dipirona. Termômetro, um colírio e o esfigmomanômetro, que é um dispositivo para você aferir pressão. Logicamente, esse kit de primeiros socorros pode conter mais ou menos coisas, né? Nas empresas, por exemplo, ao lado do kit de primeiros socorros, normalmente tem uma maca, né? Tem um kit de primeiros socorros e tem uma maca, né? Que é justamente para poder carregar o paciente. Em alguns locais, eu já vi ter a maca e ter o imobilizador cervical, mas aí só empresas muito bem estruturadas. Pessoal, era essa a nossa conversa de hoje. O que é que vocês acharam? Valeu a pena? Está tudo tranquilo? Show de bola, professor, show de bola. Muito boa a explanação, professor, muito boa. Professor, eu também gostei. Foi ótima a aula de hoje. Né? Obrigado, senhores. Obrigado. Boa, meu professor. Eu viajei no tempo mesmo aqui, no tempo que eu trabalho nas empresas aqui. Foi? Beleza. Bom, pessoal, amanhã a gente está encerrando a aula de hoje, tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Bruna disse aqui, está tudo tranquilo. Robson disse show, eu agradeço as observações de vocês. Mas eu acho que a aula foi show mesmo por causa da participação de vocês. A participação de vocês é inestimável. Tá? Caso não tenham nenhuma dúvida, encerramos a aula de hoje, agora às 9 horas. Se tiver alguma dúvida, eu permaneço por aqui para ter alguma dúvida, tá bom? Boa noite a todos. Valeu, professor, uma boa noite. Só lembrando, pessoal, que a avaliação final